E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar do switch case. Ele tem uma particularidade, né? Mas ele tem a sua similaridade com o if. A sua particularidade é que ele testa vários casos, ou seja, várias possibilidades de um valor de uma variável assumir. Um exemplo, uma descrição da sua sintaxe. Primeiramente temos o comando switch, a expressão, que no caso é uma variável, ou seja, switch, o nome de uma variável, porque ele vai testar as possibilidades de valores para aquela variável, e os cases, ou seja, caso valor 1, ou seja, caso a nossa variável assuma um determinado valor, por exemplo, um valor 1, nós vamos executar uma declaração. Essa declaração pode ser um simples printf informando algo na tela, como atribuição de valores ou realização de uma operação matemática, ou até mesmo a utilização de ifs e elses dentro dentro aqui desse case, ou seja, dentro no lugar dessa expressão aqui, poderia utilizar aqui if, exemplo, tá? Ifs e elses aqui, ou qualquer outro comando aqui dentro. Uma particularidade do switch é que ele só testa os valores iguais, ou seja, caso o valor 1, ou seja, ele testa a igualdade, ele não testa as condições de maior que ou menor que. Ele testa a igualdade de valores, ele testa os valores que a variável, ou seja, a variável que vai estar aqui, assume, ou ela pode assumir 1, 2, 3, ou ela pode assumir caracteres, ou seja, o switch pode ser uma variável, um exemplo aqui, int variável, ou seja, a gente vai testar uma variável do tipo inteiro como um char, né? Variável do tipo char. E a gente vai testar essas possibilidades. Ou seja, então, mais uma vez, é um switch, o comando, a expressão, que no caso é o nome da nossa variável, ou seja, vai testar as possibilidades de valores. Caso ela assuma um determinado valor, eu realizo uma determinada declaração. Caso ela assuma um outro valor, eu realizo uma determinada declaração. E assim sucessivamente, utilizando N casos. Caso nenhum desses valores seja a nossa variável está assumindo, a gente cai no default, ou seja, que é por padrão. A gente pode utilizar para emitir uma informação de erro, dizer, olha, opção inválida. O switch é muito utilizado em opções de menu, né, de múltipla escolha, algo do tipo. A gente vai fazer um exercício aqui para a gente ver de fato como funciona o Swift Case. Vamos lá, deixa eu apagar tudo aqui. E criar um códigozinho aqui. Hashtag, nossa diretiva de pré-processamento, include std, tdio.h, ou seja, inclui para mim a biblioteca padrão de entrada e saída. Int main, nossa função principal. Vou declarar uma variável do tipo char, que assume somente um caractere. E vou colocar o nome dela de opção, né? Sem acentuação. Então, char, opção, e vou atribuir um valor a ela aqui. Eu vou dizer que opção. Não, vamos mudar. Vou botar char letra, ponto e vírgula. E vou dizer que letra recebe A, ponto e vírgula aqui, atribuição. E tá errado. É um caractere, é aspas simples, professor. Ou cabeção, é aspas simples. Então eu declarei uma variável char, o nome dela é letra e ela é do tipo char, e atribuo um valor, um caractere à nossa variável letra. E agora eu vou utilizar o switch. Opa, tudo minúsculo. Switch, letra, ou seja, ele vai testar as possibilidades
dos valores da nossa variável. Então, switch, letra, case, caso ela seja A, dois pontos, não é ponto e vírgula. Eu vou imprimir na tela printf, letra A. E aí a gente vai utilizar o break. O que é o break? Para forçar a saída do switch. Ou seja, se o nosso caso for verdade aqui, ou seja, caso letra, a variável letra, ela tem como conteúdo dela a letra A, ou seja, se letra assume o valor de A, a gente vai imprimir na tela a mensagem letra A e sair um break, ou seja, sair da estrutura de switch. E a gente vai testar outro caso. Caso o valor da variável B, da variável letra, seja B, seja o caractere B, a gente vai imprimir na tela printf, letra B. E aí a gente vai utilizar o break. Nosso break. Caso seja C, dois pontos, printf, printf, letra C, break, ponto e vírgula. Eu vou diminuir um pouco aqui, default, ou seja, caso a nossa variável letra não assuma nenhum desses valores, ela não entre em nenhum desses casos, eu vou imprimir na tela printf, ou seja, vou imprimir na tela, eu vou botar erro, poderia ser opção inválida ou algo do tipo. Ok, só para a gente testar a estrutura, a sintaxe do nosso switch, ou seja, vamos executar aqui para ver o que acontece. Só vou executar o nosso programa. Só um momento. Bora, garoto. Ajuda. Letra A. Vamos lá analisar o nosso algoritmo. Estou sofrendo uns probleminhas aqui. Deixa eu executar novamente para ver se eu consigo fechar. Letra A, ele apareceu. Vamos lá. Vamos lá. Declaramos uma variável variável letra do tipo chá e atribuímos o valor A a ela, o caractere a nossa variável letra. Então o Swift ele vem e testa, né? Ele vai verificar assim, Swift letra, o Swift é o nome da nossa variável, ele vai testar os valores que essa variável pode ter, ou seja, ele testa a igualdade na verdade, ou seja, então, ele declaramos a função Swift, só um momentinho, voltando aqui galerinha, continuando, ou seja, se eu mudar o valor aqui, ó, passa a ser B, e eu executar o nosso algoritmo, olha o que acontece, ele cai no case B, porque ele testa a igualdade do valor da variável letra, ou seja, a letra ela assume B, o caractere B, então ele entra aqui no B. E agora eu vou colocar aqui um A minúsculo. Bora testar aqui para ver o que acontece. Dá erro. Por que dá erro, professor? Por que dá erro? Porque letra está armazenando um caractere A minúsculo. E o case ele testa se a possibilidade de do valor da variável letra ser igual a A maiúsculo, a B maiúsculo e a C maiúsculo.
e o conteúdo armazenado na variável letra é o A minúsculo. Então, por isso que ele cai lá no default, porque ele vem aqui, Swift letra, vai testar os valores possíveis armazenados na variável letra. Aí ele testa caso A, caso letra seja A, ele vai imprimir na tela a letra A, maiúsculo, né? Mas aí eu te pergunto, o valor armazenado na variável letra é A maiúsculo? Não. Aí ele vai para o outro case. Caso B maiúsculo, ou seja, a variável letra, o valor que está armazenado dela, caso é B maiúsculo? Não, não é B maiúsculo. O conteúdo armazenado na variável letra é o A minúsculo. Então ele vai para o outro case. Então, caso o valor armazenado na variável letra é C maiúsculo, também não é verdade. Também não procede. Então, ele cai no default e imprime a mensagem erro. Então, o switch ele testa as possibilidades de valores armazenados no conteúdo de uma variável. Nesse caso, ele está testando as possibilidades de valores armazenados no conteúdo da variável letra. Então, ele testa se é A maiúsculo, se é B maiúsculo, se é C maiúsculo. E ele mostra essas mensagens na tela. Caso não seja nenhuma delas, ela cai no default, ok? E se for uma, vou mudar aqui, vai ser o C. E vou executar o nosso... E ele cai aqui, ele cai na letra C. Ele entra aqui dentro desse case. Porque o valor armazenado na variável letra é um caractere letra C, maiúsculo. Então ele não entra no primeiro case, porque ele testa se é A, não entra no segundo case, porque ele testa se é B, mas ele entra no C, porque o conteúdo armazenado na variável letra é C maiúsculo nesse exato momento. Então ele mostra a frase letra C, né? Ele mostra a frase letra C, ou seja, ele entra dentro desse case C aqui. E aí quando ele entra dentro desse case, ele imprime letra C na tela e ele dá o break. Ou seja, o que é o break, professor? Ele força a saída, ele força a barra. Ou seja, se entrou aqui, se é correto esse case, se a variável letra assume o valor de C, ele imprime letra C na tela e ele força a saída do Swift. Ou seja, como se ele desse um break, brecasse, parou. Vamos parar de testar, vamos pular, já encontrou o resultado, tá ok? A gente no próximo vídeo vai fazer uma atividade utilizando o Swift. Eu quero que você pratique, né, pesquise, execute, teste algoritmos, invente programas aí utilizando o Swift, teste todas as possibilidades utilizando o compilador, o Dev C++, que ele é um dos melhores professores, porque conforme você vai errando, você aprende. Até a próxima.